Eu tenho uma palavra de Deus para você que é: não force, porque Deus tem o tempo certo. Sabe que muitas das vezes nós queremos forçar o acesso a determinadas promessas que Deus tem para a vida da gente por causa da ansiedade. Então nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós queremos acessar determinadas portas, forçar a entrada em determinadas portas, queremos forçar o cumprimento de determinadas promessas que Deus tem pra gente. Mas, e esse na verdade é um grande desafio para nós, humanos, porque Deus tem o tempo dele. E esse mais que eu ia dizer é relacionado a isso, que mas Deus tem um tempo certo para o cumprimento de tudo que ele nos prometeu. Então, eu quero trazer uma palavra de Deus para você, quero compartilhar uma palavra de Deus com você que Deus me deu relacionado a isso, relacionado ao tempo, uma palavra relacionada à espera, ao momento de espera, porque muitas das vezes nós também vamos ser tentados por outras pessoas para nos manifestar e irmos de encontro ao processo onde nós vamos tentar acelerar as coisas, fazer com que as coisas venham acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, onde nós vamos tentar fazer com que as portas se abram com a força do nosso braço e com o nosso, debaixo do nosso controle. Porém, se nós entramos em portas que Deus não abriu, muito provavelmente 99,9% de chance de nós termos que fazer futuramente uma correção de rota. Então, nós vamos aprender isso com o nosso exemplo máximo, que é Jesus. Jesus, ele tinha um grande propósito, ele tinha uma grande missão e ele sabia o momento certo em que essa missão iria acontecer, em que esse propósito iria acontecer e principalmente a forma com que esse propósito iria ser realizado. Jesus não estava muitas vezes, né, ele até corria quando os judeus queriam fazê-lo rei à força, porque Jesus ele veio para reinar. E quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilato disse para ele, né, então você é rei? E Jesus não disse que não, Jesus disse, eu para isso nasci, para isso eu vim ao mundo. Ou seja, Jesus sabe que ele é o rei, ele sabe que ele é o rei dos judeus, ele também sabe que ele vai governar ele vai governar Israel. Ele é o filho de Davi, o prometido de Davi, o leão da tribo de Judá. Porém, após uma multiplicação, quando Jesus multiplica os pães, Jesus sai correndo porque ele viu que a multidão queria fazê-lo rei à força. Mas não é a força que Jesus vai sentar no trono. Vai haver todo um processo, vai haver todo um convencimento, um processo de arrependimento da nação de Israel, onde aí sim, então, Jesus estará e se manifestará e assentará no trono futuramente. Mas Jesus também já está reinando. Nós estamos aqui falando de um propósito, onde ele, o rei de Davi, vai reinar sobre Israel. Mas vamos voltar, porque olha só que interessante, no capítulo de número 7 do Evangelho de João, olha só a partir do verso 1 o que diz. Passada essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ou seja, Jesus tinha um objetivo que era morrer na cruz. Aqui, os judeus já queriam matá-lo. Então, por que não acelerar logo esse processo de não morrer de uma vez, não é verdade? Mas não era chegada a hora, ainda não era o tempo. Existia uma forma pela qual Jesus deveria morrer. Não era de qualquer forma. Não seria apedrejado, não seria envenenado, não seria esfaqueado. Jesus veio com um objetivo: morrer na cruz. Existia um método pelo qual ele deveria passar. Tanto que ele vivia falando para os seus discípulos: Filho do homem vai ser entregue para os pecadores, será entregue pelos líderes do povo aos gentios. Eles o açoitarão e eles baterão, cuspirão nele, mas o açoitarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, Jesus tinha todo um processo, ele conhecia todo o passo a passo do que ele iria passar.
E aqui continua dizendo no verso 2: Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. E dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ou seja, até os irmãos de Jesus ouviam que Jesus fazia milagres, mas eles não acreditavam nele. E eles incentivavam Jesus a se manifestar ao mundo, ao público, ser conhecido das pessoas mediante os milagres que Jesus fazia. Mas Jesus disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Talvez aqui, né, porque Jesus ele sempre jogava uma profecia, muitas das vezes no meio de algum questionamento que as pessoas faziam para ele, e aqui é exatamente isso que Jesus fez. Pode parecer uma contradição Jesus falar para os seus irmãos que ele não iria subir à festa, e assim que os irmãos dele subiram à festa, Jesus vai. Mas quando Jesus aqui está falando de subir, Jesus está indicando e está respondendo aos seus irmãos a forma pela qual ele seria manifestado e se manifestaria ao mundo. Veja que lá no verso 4, os seus irmãos queriam acelerar o processo para que ele fosse conhecido ao mundo. E ele seria conhecido pelo mundo, de acordo com a vontade dos seus irmãos, por causa dos seus milagres, por causa das multiplicações, das curas que Jesus fazia. Mas Jesus estava olhando para o propósito dele e ele enxergava algo muito além. Jesus seria manifestado ao mundo, se manifestaria ao mundo, principalmente e não apenas porque nós estamos aqui falando de propósito e de objetivo, não por causa dos milagres que ele fazia, não apenas por causa da multiplicação dos pães, não apenas por causa de andar sobre as águas, não por causa das curas que ele fez e nem por causa das ressurreições que Jesus fez. Porque Jesus estava olhando para algo maior, para um propósito maior, que era a redenção da humanidade. Jesus ele iria manifestar a redenção, trazer a redenção para a humanidade, não por multiplicar pães, não por ressuscitar mortos, não por curar enfermos, mas por morrer na cruz e por ressuscitar. Então aqui Jesus está falando para os seus irmãos e respondendo para eles. Eu sei quando eu devo me manifestar ao mundo e sei a forma pela qual eu vou me manifestar ao mundo. E é através da cruz. E aqui Jesus, por isso que Jesus responde para eles, né? Por enquanto eu ainda não subo aonde? Para o céu. Eu ainda não subo para o céu porque ainda o meu tempo não se cumpriu. Mas o tempo de vocês, né? A hora de vocês sempre está manifesta, sempre está aí. Mas o meu tempo, eu tenho um tempo determinado por Deus para que o meu propósito, para que o propósito da minha vinda aqui na Terra se manifeste. E qual que é o propósito da minha vinda aqui na Terra, no caso de Jesus? Vir e morrer pelos pecadores, dar a minha vida. Jesus disse que assim como a serpente foi levantada por Moisés diante do povo de Israel e eles foram curados, né, ao olhar para ela, é assim que ele iria se manifestar ao mundo. Este era o grande propósito dele, ser levantado no madeiro e todos aqueles que olhassem para Jesus, que fossem atraídos para Jesus, o veriam levantado no madeiro. Entenderiam o significado dele, né, estar pendurado ali. Entenderiam o significado da cruz. E através disso seriam salvos, seriam perdoados, seriam feitos filhos de Deus, alcançariam a redenção e seriam livres de todos os pecados, estariam em paz com Deus. Este é o maior propósito, é a maior missão, é o cerne de toda a nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Isso é e fala da cruz. Ele é o autor
e consumador da nossa fé. Ele na cruz consumou tudo. E na cruz ele disse, está consumado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando, né, o fato dele estar na cruz, a imagem dele na cruz, tudo que ele fez na cruz, nos atrai até ele. Nós somos atraídos até Jesus quando nós olhamos para a cruz. Na cruz está tudo, está o revelado amor de Deus, está revelado o quão cruel e quão sujos nós somos, qual é a verdadeira imagem que Deus tem do que é o pecado. Jesus, ele morreu para que os nossos pecados fossem limpos e para que nós, na verdade, fôssemos libertos dos nossos pecados. A cruz é o simbolismo do amor de Deus, mas também do que é necessário para sermos libertos dos nossos pecados. Então, você vê que os irmãos de Jesus queriam acelerar um determinado processo. Não, você tem que ser conhecido, mas eles também estavam usando de certa ironia porque não acreditavam em quem Jesus era. Mas Jesus sabia do seu propósito. Jesus sabia que Deus estava no controle. Jesus sabia que ainda não tinha chegado o tempo dele. E Jesus sabia que a sua missão era pesada. Que Jesus sabia que a sua missão era dura. Jesus sabia que a sua missão era penosa. Mas ele cumpriu a sua missão. Então nós, ao olharmos para o exemplo de Jesus, que não quis acelerar processos, mas respeitou o tempo de Deus, assim também é nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos acelerar processos que Deus tem para nós. Nós queremos entrar em portas que Deus tem para nós, mas fora do tempo. Nós queremos cumprir a nossa missão. Veja que Jesus, se morresse, cumpriria a missão. Mas não era de qualquer forma que Jesus iria morrer, como eu disse. Não era apedrejado, não era espancado apenas. Não, ele tinha que ser levantado no madeiro. Ele tinha que ser humilhado. Ele tinha que ser um exemplo. Ele tinha que, na verdade, além de ser um exemplo, ele tinha que receber uma maldição sobre si. As pessoas, principalmente os judeus, iriam olhar para ele e ver nele um maldito, né? Porque morrer na cruz para os judeus era se tornar maldito. E Jesus se fez maldição. É algo muito pesado. Então Jesus, ele não acelerou o processo, não fez de qualquer maneira. Muitas vezes nós queremos acessar lugares, cumprimentos de promessas do nosso jeito, dando ouvido para o que as pessoas dizem, porque muitas vezes as pessoas vão tentar nos incentivar, não porque querem o nosso bem, mas no seu interior, muitas vezes as pessoas querem ver o nosso fracasso, estão vendo que não estamos preparados para acessar determinados lugares, estão nos incentivando, assim por dizer, mas porque querem ver o nosso fracasso. Mas respeite o tempo de Deus. Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Você vai cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Você vai ser um canal pelo qual as pessoas vão vir até Jesus, vão se chegar até Jesus. Então fique em paz. Eu sei que é difícil, muitas vezes nós queremos acessar as promessas de Deus, mas não force. Deus tem um tempo para cumprir o que te prometeu. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente através dessa mensagem, que você encontre conforto, consolo, que o Espírito Santo te acalme de toda ansiedade, que você não force a entrada em portas e em lugares que você talvez depois vai ter que fazer uma correção de rota, mas que você olhe para Jesus, o autor e consumador na nossa fé, aquele que nos é um grande exemplo, porque através dele tudo vai se cumprir. Tudo que Deus tem para cumprir nas nossas vidas é para Ele, para a glória dEle, para que o Filho seja glorificado no Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e até o próximo vídeo.